Fala pessoal, há algumas semanas nós estamos postando aqui alguns contos medievais, né? Retirados aqui desse livro, Histórias Medievais do Hermann Hesse, todos eles vindos de coletâneas do século XIII, e dessa vez eu vou ler um conto aqui que está presente na coletânea Gesta Romanorum, que é a mesma coletânea da qual eu tirei o segundo conto que eu li aqui, né? Que é o A Mulher Infiel, que tem o duelo de magos à distância, né? Mas dessa vez, o conto que eu vou ler se chama Da Astúcia do Demônio e de Como São Obscuros os Juízos de Deus, que é um conto muito interessante, dessa vez não por questões políticas ou sociais especificamente medievais, mas porque ele traz assim uma questão, uma discussão, ou pelo menos uma tentativa de resposta a um dos maiores problemas da teologia cristã e talvez um dos maiores problemas de todas as religiões existentes no planeta, né? Que é o problema do mal. Mas eu vou ler o conto aqui, depois eu faço um breve comentário e deixo aí aberta a discussão. Então o conto começa dizendo o seguinte: certa vez existiu um eremita que morava na sua caverna e dia e noite servia a Deus da maneira mais devota. Mas um dia apareceu ao lado da sua cela, né, ao lado de onde ele morava, um pastor que pastoreava as suas ovelhas. Certo dia, o pastor foi dominado pelo sono e veio um ladrão que lhe roubou todo o rebanho. Depois disso, chegou o dono das ovelhas, que perguntou ao pastor onde estava o seu rebanho. Aquele, né, o pastor, começou a jurar que perdera as ovelhas, mas que não sabia absolutamente como. Escutando isso, o senhor, o dono das ovelhas, ficou furioso e o matou. Vendo o que acontecera, o eremita disse em seu coração: "Ó meu Deus, vê, esse homem acusou e matou um inocente. Por que admites uma coisa dessas? Voltarei ao mundo e viverei como os demais." Então, diante dessa cena que ele testemunha, que o eremita testemunha, ele decide abandonar a vida monástica, né? Porque ele vê, de certa forma, essa vida como injustificada, né? Mas o conto continua, claro, né? E vai dizer o seguinte: assim, o eremita deixou sua ermida e preparou-se para voltar ao mundo. Mas Deus não o queria prejudicar e mandou um anjo em forma humana para que se juntasse a ele. Quando o anjo encontrou o eremita na estrada, disse-lhe: "Meu caro, aonde leva o teu caminho?" E o outro respondeu: "Para aquela cidade que fica adiante de mim." Mas o anjo lhe disse: "Quero te acompanhar no caminho, pois sou um anjo de Deus e vim a ti para andarmos juntos." E a partir daqui vai começar então as andanças do ex-eremita com o anjo, que é extremamente curiosa, como a gente vai ver aqui na sequência. Então os dois, o anjo e o ex-eremita, foram juntos à cidade, mas quando entraram nela, pediram a um guerreiro que, por amor de Deus, lhes desse acolhida. O cavaleiro recebeu-os muito amavelmente, servindo-os de maneira mais cavalheiresca e honrosa, com grande humildade. Aquele guerreiro tinha um único filho no berço, a quem amava ternamente, e ao anoitecer, após terem comido, eles abriram os aposentos de dormir, arrumando casas decentes para o anjo e o eremita. Mas, pela meia-noite, o anjo se levantou e estrangulou o bebê no seu berço. Vendo isso, o eremita pensou: esse já não é um anjo de Deus. Aquele bom soldado lhe deu abrigo por amor de Deus e não tinha senão este filhinho inocente, que agora ele matou. Mas o eremita não se atreveu a dizer nada a ninguém. Levantaram-se cedo e dirigiram-se a outra cidade, na qual foram recebidos com grande honra na casa de um burguês, e foram admiravelmente servidos. Esse burguês tinha um cálice de ouro que valorizava sobremaneira e de que se orgulhava muito. Pela meia-noite, porém, o anjo ergueu-se e roubou o cálice. Vendo isso, o eremita pensou: julgo que este seja um mau anjo, pois esse burguês nos fez benefícios e em troca ele lhe roubou o cálice. E não disse nada ao anjo, pois tinha muito medo dele. Mas logo cedo levantaram-se e seguiram seu caminho até chegarem a um lago sobre o qual havia uma ponte. Subiram nela e encontraram um pobre. O anjo lhe disse: "Meu caro, mostre-nos o caminho para a cidade." O pobre virou-se e indicou com o dedo para a direção da cidade. Porém, quando se voltara, né, quando ele virou, o anjo de repente o pegou pelos ombros e jogou-o de sobre a ponte, e o pobre logo se afogou. Vendo isso, o eremita disse em seu coração:
Agora sei que ele é o diabo e não um anjo bom de Deus. Pobre não fez mal algum e ainda assim ele o matou. Pensou então em livrar-se dele, o eremita pensou em livrar-se do anjo, mas de medo não lhe disse nada. Quando ao entardecer chegaram à cidade, entraram na casa de um rico e pediram por amor de Deus um abrigo para a noite. Mas ele negou-se categoricamente. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por amor de Deus, deixai-nos subir ao menos no telhado de vossa casa, para que os lobos e os animais selvagens não nos devorem. O outro, então, o rico, respondeu: Vejam, aí está o chiqueiro onde moram meus porcos. Se lhes agradar, podem deitar-se nele. Caso contrário, afastem-se de mim, pois não lhes arranjarei outro lugar. E o anjo respondeu: Se não puder ser de outro modo, ficaremos com os vossos porcos. E foi isso que aconteceu. Cedo de manhã levantaram-se, o anjo chamou o hospedeiro e disse: Meu caro, dou-te um cálice de presente. E dizendo isso, deu-lhe o cálice que roubara do burguês. Vendo isso, o eremita disse de si para si: Agora sei ao certo que é o demônio. Aquele, o burguês, foi um bom homem que nos recebeu com humildade, e a ele roubou o cálice, dando a este patife que não quis nos dar abrigo. E disse então ao anjo: Não quero mais esperar por vós, e ordeno que volteis para Deus. E agora, depois de acontecido tudo isso, todas essas desventuras, o anjo finalmente se manifesta e dá a explicação de tudo o que aconteceu. Então o anjo vai dizer o seguinte: Ouve e depois poderás ir. Vivias antigamente numa ermida, e o dono daquelas ovelhas matou o seu pastor. O pastor não merecera a morte, pois outro cometera o crime. Portanto, ele não deveria ter morrido. Mas Deus permitiu que ele fosse morto, para que com esse castigo se salvasse da morte eterna por causa de um pecado que cometera em outra ocasião e que nunca pagara. Mas o ladrão que fugiu com todas as ovelhas, esse sim sofrerá castigo eterno, e o dono das ovelhas, que assassinou o pastor, fará penitência a vida toda, dando generosamente esmolas e fazendo obras de misericórdia pelo que cometeu por engano. E é verdade que matei à noite o filho daquele guerreiro que nos deu tão bom abrigo, mas deverás saber que antes que aquele menino nascesse, o soldado era o mais generoso doador de esmolas e fazia muitas obras de caridade. Depois, porém, que o menino nasceu, ele ficou avarento e ambicioso, juntando tudo o que podia para que a criança ficasse rica. Desse modo, o filho foi a causa da sua degeneração. Por isso o matei. E agora o soldado é novamente o que era antes, um bom cristão. Também é verdade que roubei o cálice do burguês que nos recebeu com tamanha humildade. Mas deverás saber que antes que fizessem aquele cálice, não havia no mundo homem mais sóbrio. E depois que fizeram o cálice, ele alegrou-se tanto com isso que bebia dele o dia inteiro, embriagando-se 2 ou 3 vezes diariamente. Por isso lhe tirei o cálice, e ele está outra vez sóbrio como era antes. E quanto ao pobre que eu lancei na água, deverá saber que aquele pobre era um bom cristão, mas se andasse ainda a metade do seu caminho, teria cometido um pecado mortal, matando outro homem. Agora, porém, está salvo, entronizado nas honras celestiais. E finalmente dei também o cálice do burguês ao que nos negou o abrigo. Mas fica sabendo que nada acontece sem razão nessa terra. Ele nos concedeu lugar no chiqueiro e por isso lhe dei o cálice. E quando morrer, será certamente entronizado no inferno. Portanto, controla no futuro a tua língua para que não censures a Deus, que sabe tudo. Ouvindo isso, o eremita caiu diante do anjo pedindo perdão, depois voltou para sua ermida e tornou-se um bom cristão. E assim se encerra esse conto, que de novo o título é Da Astúcia do Demônio e de como são obscuros os juízos de Deus. E como eu disse lá no início do vídeo, esse conto muito claramente é uma resposta, uma reflexão sobre o chamado problema do mal, que é basicamente a ideia assim de que, bom, Deus é bom, Deus criou o mundo, Deus criou as pessoas, Deus tem controle, soberania sobre a realidade como um todo,
e mesmo assim coisas ruins acontecem, né? E na história da teologia, né, não só no cristianismo, mas em várias outras tradições também, há várias respostas a isso, mas uma delas é essa resposta, que na verdade é uma espécie de não resposta, que é confia, né? Basicamente isso, é a mesma resposta do livro de Jó, né, no Antigo Testamento, que Jó, diante também de uma situação ali que parece sem justificativa, ele era um homem justo e passa a sofrer os maiores reveses, né, várias penas, perde todo o seu servo, os seus filhos, o seu gado, etc., fica com o corpo totalmente doente, mas ele, no final, recebe uma resposta também direto de Deus, que na verdade não explica a coisa, mas diz apenas para ele assim: reconheça o seu lugar limitado, a sua perspectiva limitada, que é diferente da minha perspectiva divina onisciente, e confia nos juízos de Deus, né? Como diz aqui o título, né? São obscuros os juízos de Deus. Tem aquele ditado também: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, por mais que a aparência, por mais que a nossa percepção limitada seja de que as coisas são injustas, de que a coisa deveria ser diferente, ignore esse pensamento e confia, Deus está no controle e tudo que acontece coopera para o bem, né? Bom, há várias frases que compilam essa ideia geral, né? Essa resposta ao problema do mal. No conto mesmo, o narrador diz, né? Ou o anjo, melhor dizendo, diz: fica sabendo que nada acontece sem razão nessa terra. Então, tudo que parece assim sem razão, na verdade, é só uma limitação da nossa perspectiva que sabemos parcialmente, tanto cronologicamente, não conhecemos tudo no passado, nem muito menos no futuro, né? Então não levamos isso em consideração, não colocamos isso nos cálculos, né? Quando a gente tenta fazer as contas, a gente não tem todos os números, basicamente a ideia é essa. E a recomendação é: controle a sua língua, né, no futuro, para que não censures a Deus que sabe tudo, né? Então, essa é a lição moral aqui do conto. E é por isso que o anjo faz todas essas barbaridades, né? Mas para que tudo, no final das contas, lá no fim da história, no fim da resolução do cálculo, chegue à solução correta e perfeita, né? Bom, essa resposta é satisfatória ou não é satisfatória? Deixe aí nos comentários as suas impressões, eu não vou me estender muito nessa consideração sobre o problema do mal. Vários filósofos já o fizeram e várias pessoas, como deve ser, né, continuam fazendo suas próprias reflexões. Então, espero aí ver os comentários de vocês aí embaixo. Mas por esse vídeo é isso e nos vemos aí nos próximos. Falou!